Bem-vindos a mais uma aulinha dos processos da zona de arrebentação, né? A zona de arrebentação acontece muita coisa, então a gente tem muito assunto. Hoje a gente vai falar do espraiamento. O que acontece ali naquela região da face da praia, naquela região final ali de dissipação da energia de ondas. Vamos lá. Então, primeiro vamos falar um pouquinho do swash, tá? O que é o swash? Que é o espraiamento propriamente dito, tá? Então, ó, lembra, aqui naquele nosso esquema, ó, a gente tem a zona de surf e o swash é a parte hidrodinâmica ali que acontece na face da praia, que a gente tem aquele movimento da onda, aquele movimento final da onda que vai em direção à praia, acaba a energia da onda e a gravidade bota essa água toda de volta para o oceano. Tá? Essa região aqui é a região que a gente chama de espraiamento. O swash, ele é essa oscilação para cima e para baixo no espraiamento, né? Quando a água está indo para cima, quando ela está chegando, que ela vai até o ponto máximo, que a gente chama de máximo swash, né? É o que a gente chama de uprush, o movimento para cima. É o uprush. Quando acaba toda a energia, a onda chega no seu ponto máximo, mais alto que tem energia para chegar, a gravidade é responsável por trazer toda essa água ladeira abaixo. E aí esse movimento de retorno é o que a gente chama de backwash, tá? Que é o movimento do retorno, que acontece por conta da gravidade que traz essa água de volta à ladeira abaixo, tá? O que a gente chama de mínimo swash é aquele ponto onde o backwash encontra o próximo uprush que está começando, sabe? A água sobe no swash, aí quando ela desce, e aí a próxima onda que está começando o swash, existe uma convergência de fluxos do backwash da onda anterior com o uprush da próxima onda. A esse ponto a gente chama de mínimo swash. Normalmente rola uma turbulência ali no meio, quando as próximas vezes vocês forem à praia, percebam. Rola uma turbulência, bastante sedimento em suspensão, é o mínimo swash, que é o encontro do backwash da onda anterior com o uprush da próxima onda. Prestem atenção na próxima vez que vocês forem à praia. Prestem atenção em todos esses processos que a gente está conversando nesses últimos dias. Prestem atenção quando vocês forem à praia da próxima vez. Aproveitem o verão, vão à praia e deem uma olhadinha nos processos ali de zona de surf que a gente está aprendendo. É muito gostoso fazer isso. Certo? Então, esse é o swash. O swash, a gente tende a medir ele na horizontal. Tá? Então, é quantos metros em direção à praia e quantos metros em direção ao mar, tá? E o backwash e o uprush e o backwash também são esses movimentos, tem uma componente vertical, né? Mas são essencialmente movimentos horizontais. Né? O movimento, o run-up, o que é o run-up? O run-up é a expressão do máximo swash na vertical, a cota que o máximo swash vai alcançar, tá? É o Z, porque a gente sabe que o máximo swash ele vem até aqui, tá? Mas quanto em relação ao zero, ao nível médio do mar ali, quanto em relação ao nível do mar foi que esse swash alcançou? Essa cota, esse Z, é o run-up, tá? Vamos lá, subida da arrebentação, swash e run-up, né? As ondas menores da arrebentação anterior, elas acabam avançando sobre a praia e proporcionando o que a gente chama de empurrão, que é o espraiamento, né? E aí a gravidade é responsável pela volta, pela descida. Então as ondas, a onda menorzinha lá da frente que acaba se dissipando por último, empurra aquela água como
última expressão de energia, de movimentação, de transferir energia para a água, empurra aquela água em direção à costa, que é o limite ali dela, né? E a gravidade é responsável pela volta, pela descida dessa água. Isso é uma teoria, tá? De formação de Swash-Hanap, que é o que eu falei para vocês. Mas existe também a questão da onda estacionária, né? Se a gente levar em consideração a onda estacionária, que a gente falou, aquelas ondas marginais trapeadas, que a gente falou no vídeo passado, a gente pode ter o Hanap e o Swash como uma função da oscilação de um antinó, né? Lembram? Aqui a gente tem... Ai, que horror! Os nozinhos, que é onde não oscila nada, né? E os antenós, que é onde oscila. Essa oscilação na horizontal, ela pode ser responsável também pela formação desse empurrar a água em direção à costa e em direção ao mar, em direção à costa e em direção ao mar, né? Nos antenós. Tá? Então, a gente também pode ter a formação de Swash e, consequentemente, de Hanap, né? Porque existe uma declividade da praia e vai ter uma cota do alcance da água por conta dos antenós na face da praia ali da onda estacionária, tá? Então, são as duas maneiras que a gente tem de motivos, causas para essa variação aqui da água na face da praia, certo? Então, a altura, vamos falar mais de Hanap, né? O Hanap, ele é função da altura e do comprimento de onda no ponto de quebra, tá? E da tangente da declividade da onda. Então, da declividade da praia. Quando a gente tem praias mais refletivas, né, com a pendente mais íngreme, vamos desenhar uma praia menos refletiva, a gente tem lembra aquela arrebentação que é ascendente? Aí a água vai lá em cima e volta. O Hanap tende a ser maior do que quando a gente tem declividades menores, que o máximo Swash vai alcançar cotas menores, né? É meio óbvio que é o Z. Então, o Hanap, ele tem de ser maior quando a gente tem maiores declividades do que quando a gente tem menos declividades menores. Isso é uma questão. A declividade do substrato, o Hanap vai ser função da declividade do substrato. Outras questões que podem reduzir o Hanap e que não estão aqui na formulinha dele são permeabilidade do sedimento, por exemplo, né? Porque quando a gente tem o Swash, a gente tem toda aquela água sendo empurrada. Se o sedimento for muito permeável, essa água vai permeando aqui e mesmo que ainda tenha energia da onda para empurrar água para cima, pode não ter mais água para ser empurrada para cima, né? Então, um sedimento muito permeável, ele pode reduzir o Hanap e, inclusive, reduzir o Swash e o backwash, né? Porque quando a gente está tendo o Swash, se a gente tiver uma permeabilidade muito grande, essa água vai percolar pelo sedimento e não vai alcançar o que seria o Hanap e o máximo Swash de uma praia que fosse totalmente saturada aqui, que não tem permeabilidade. E na praia saturada, a gente vai ter um monte de água que chega aqui em cima e que faz um backwash forte. O que a gente não tem se a gente tiver uma permeabilidade muito grande, porque a água vai permear e não vai ter água para voltar no backwash, tá? Isso é muito importante para a questão de transporte de sedimento, tá? Vocês vão fazer erosão comigo ano que vem? Existe até um método de proteção costeira que fala sobre isso, que a gente aumenta a permeabilidade. Por quê? Porque o backwash, ele carrega sedimento. O Swash carrega sedimento em direção à praia, mas o backwash carrega sedimento em direção ao mar. Então, se você aumenta a permeabilidade e não tem água para fazer o backwash, você
tira do processo uma forçante que transportava sedimento da praia em direção ao mar, tá? Que seria o backwash, tá? Isso é uma das questões, a permeabilidade é uma das questões que altera aqui RANAP e SWOSH. O retardamento por fricção também pode reduzir, dependendo da rugosidade, também do tamanho do sedimento. A permeabilidade também varia com o tamanho do sedimento. O sedimento mais grosso tende a ser mais permeável, né? E a fricção também tende a ser maior com o aumento do tamanho do grão, certo? E tem a questão também do comportamento do lençol freático, porque a permeabilidade, além do tamanho do grão, ela varia com o lençol freático, porque se o lençol freático estiver muito próximo da superfície, esse sedimento, mesmo que ele seja grosso, ele vai estar saturado de água e não vai ter permeabilidade. Se o lençol freático está mais profundo, esse sedimento ele pode estar seco e aí ele vai ser mais permeável. Os poros ali, os espacinhos entre os grãos vão estar vazios e a água do SWOSH pode percolar, tá? What else? E aí, como é que a gente observa, né, o RANAP? Aqui a gente tem um exemplo, estaquinhas a distâncias conhecidas, né? Uma câmera que fica gravando, né? De alguma maneira com um inclinômetro, com alguma coisa você acaba medindo a declividade da praia, né? E aí você, conhecendo a declividade da praia, no vídeo você vai conseguir observar a distância de cada SWOSH, de cada onda, e vai achar o máximo SWOSH de cada uma. E aí, com a inclinação da praia, você consegue calcular o RANAP de cada onda incidente, tá? Outra coisa que você pode ter, que aí, ó, é o máximo WR, seria aqui o máximo SWOSH, vezes o seno da pendente, o seno da declividade, vai ter o RANAP. Outra coisa é se você consegue medir a distância do máximo SWOSH e você tem um perfil de praia. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem, eu não sei se eu já mostrei para vocês uma figura como essa aqui. Isso aqui a gente tem, ó, praia, onshore, aqui seria em direção ao mar, offshore, em metros, ó, tem 60 metros. Então a gente está pegando aqui face da praia e início da zona de surf. E no eixo Y aqui a gente tem o tempo, então a gente está monitorando uma linhazinha só da face da praia, só, por exemplo, esse perfilzinho aqui, como ele está variando ao longo do tempo. Então, a onda vem, volta, aí a gente consegue ver bem certinho, olha só, o máximo SWOSH de cada uma que chega, né? E aí você consegue ver a variação e como se comporta o SWOSH, e aí de cada onda. E aí, olhando como se comporta o SWOSH de cada onda, se você tiver um perfil de praia, né? Um perfilzinho de praia daqueles chururu, daqueles assim, banco e tal. E aí eu vou dizer que o nível d'água tá aqui é a face da praia. Eu tenho um perfil e aí eu sei as distâncias. Um perfil corresponde a isso aqui, ó. Aqui também, por exemplo, Eita. Peraí. Aqui é o 0. E aqui é o 60, por exemplo. Pra gente ficar na mesma escala ali. E aí eu sei que o SWOSH chegou aqui a 3, a 2, a 7. Então, o SWOSH chegou aqui, aqui, aqui. E aí eu consigo, pelo perfil, estimar o RANAP, certo? Por qual que é a importância do RANAP, do SWOSH? Transporte de sedimento na face da praia, tá? Aqui, ó, eu tinha aqui. A gente conhece o máximo SWOSH, a gente tira pelo vídeo, e aí a gente estima pelo perfil, a gente estima o RANAP, certo? Então, o RANAP e o SWOSH, eles são importantes porque eles são processos de colocar
e tirar sedimento da face da praia. Então, eles são processos muito importantes para a acreção e erosão da face da praia e para a mudança dessa face da praia, tá? Para deixar essa face da praia acressiva, ou seja, chegando mais sedimento que saindo, ou erosiva, saindo mais sedimento que chegando, tá? E é importante também para a caracterização dos estágios praiais que a gente vai falar nos capítulos seguintes, certo? Então, também vamos ficar por aqui, falamos dos processos do espraiamento. Continuamos nosso assunto no próximo vídeo. Dúvidas no fórum, não se calem, expressem as dúvidas, não guardem para vocês, leiam os textos teóricos e fiquem bem. Até a próxima.